Olá, estamos aqui de volta com mais um de nossos estudos e hoje no estudo de número 51, a família e o recomeço financeiro. Princípios para o equilíbrio financeiro no lar. E eu quero começar, como sempre faço, lendo Lucas capítulo 12, versos 28 até o verso 34. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Gente, essa lição eu escrevi pensando num objetivo de retomada, né, de recomposição. Como é importante a família compreender o valor disso, né? Como é importante todos se esforçarem também para isso. Aqui na introdução eu coloco que a palavra recomeço traz consigo já a força do novo, né? E na vida nós temos que lidar com algumas coisas que acabam e com outras que recomeçam. Então, quando se trata, coloquei aqui, de um recomeço financeiro, eu também deve-se enfatizar que nunca se começa do zero, a gente começa ou recomeça de algumas experiências, de perdas, né? Decisões erradas, né? Comportamentos errados, às vezes um desemprego, né? Também, uma situação inusitada na família, questão de doença, enfim, são muitos os motivos que podem nos conduzir a um fracasso financeiro, a uma derrocada financeira, né? Aí coloquei até que depois de uma tempestade, o que a gente faz? A gente olha pela janela para ver o que sobrou, né? Mas sempre é a partir de algo que a gente recomeça, né? E o recomeço financeiro, ele deve vir também acompanhado de novas atitudes, novos comportamentos, né? Errando menos, né? Valorizando mais que se tem e valorizando também a força para fazer melhor do que anteriormente foi feito, né? Eu tenho que aprender com o que aconteceu. Precisa-se evitar uma série de coisas que foram feitas e que agora, pelo recomeço, nós não queremos mais errar, não é? Lidar com dinheiro não é tarefa fácil, ou muito ou pouco não é tarefa fácil. Até porque a relação do indivíduo com o dinheiro revela algo que está oculto, que é aquilo que está lá dentro, né? Que é o coração, né? Jesus Cristo ensinou que as riquezas podem dominar alguém. Esse é um outro ponto que a gente tem que considerar aqui na introdução, né? O dinheiro não possui força neutra, né? Ele tende a controlar. Olha lá, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui há uma divisão e há também uma revelação grandiosa, que é pessoas que se colocam a serviço do dinheiro, né? Então,
dinheiro é também um tema espiritual. Por que eu falo isso? Porque Jesus Cristo tratou desse tema de forma muito clara e objetiva nos evangelhos, e não obstante também as citações, inúmeras citações na Bíblia a respeito do dinheiro, né? E Jesus espera que o cristão desenvolva uma boa mordomia dos bens que são colocados em suas mãos, né? E aí já logo faço uma aplicação, né? E faço uma pergunta, né? Na fase da vida em que você se encontra, recomeçar sempre traz algo novo. Como você tem sonhado esse recomeço financeiro? Você já orou por isso também? Se é um tema espiritual, você precisa deixar o seu coração transparente diante do Senhor para que Ele trabalhe, mostre, aponte direções a você, né? E aí o próximo ponto eu coloquei lá, as riquezas do reino, né? Jesus Cristo ensinou uma lição aos seus discípulos que é muito contrária daquilo que se aprende hoje em dia, né? Quando o assunto é economia financeira, e muitos estão preocupados com isso, Jesus ensinou que devemos acumular tesouros no céu, né? Então, o que Jesus faz com isso? Ele desvia o foco do homem para aquilo que realmente deve ser feito, né? O nosso foco sempre é tendente àquilo que é contrário à vontade de Deus, mas Jesus falou para a gente acumular tesouros no céu, né? Então, os discípulos de Cristo deveriam ter um foco nele, um foco na construção desse tesouro, né? Jesus não quis que os discípulos ficassem divididos de forma alguma, né? O futuro dos discípulos, eu coloquei ali, aqui na lição, dependeria totalmente desse foco, né? E totalmente da fé em Jesus Cristo, né? Então, foi assim que Jesus ensinou lá em Mateus, capítulo 6, versos 19 e verso 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões também arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, né? Então, certamente o cristão não é aquele que busca as bênçãos materiais ou as vantagens pessoais, né? De forma possessiva, de forma obsessiva, né? Mas sim ele busca a justiça de Deus, conforme Jesus ensinou, né? Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? A nossa sede, ela precisa ser pelas coisas do reino, né? Pela justiça do reino. E ainda, em Mateus 6, 33, Jesus define aqui como prioridade, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Jesus também lá em Lucas 18, verso 24, advertiu quanto ao perigo que as riquezas poderiam ser, um empecilho para se viver os valores do reino de Deus, né? Conforme nós exibimos aí. Um outro destaque feito por Jesus Cristo foi lá em Lucas 20, versos 46 e 47. Foi quanto à ostentação. Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, né? E as principais cadeiras nas sinagogas. Você vê aí a postura, né, arrogante, destacável, né? E os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações, e eles receberão maior condenação, né? Então, isso aqui é ostentação. A ganância foi o outro tema tratado por Jesus em Lucas 12, 15, né?
destacando lá: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, né? Ostentação, ganância, né? Jesus pediu também despreendimento quanto aos bens materiais, né? Em Lucas 12:33, né? Vendei o que tendes, olha só, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, né? Então Jesus apresentou no Evangelho as riquezas do reino de Deus, né, que são muito superiores, muito maiores, muito mais elevadas do que as conquistas terrenas, né? Então, o apego a essas riquezas do reino iriam garantir e garantem estabilidade aos discípulos e aos seguidores de Jesus, né? Então, Jesus quis tratar com isso o coração, primeiramente o coração dos discípulos, né? O apego que poderia enredar por causa do amor e disso tudo que nós falamos aqui, a ganância, a ostentação da vida, né? E aí, a responsabilidade do cristão, fechando esse ponto, né? Quanto à boa mordomia. O que é mordomia, gente? Mordomia é aquele manejo, né, eficaz, eficiente dos recursos que Deus colocou aí na sua mão, sejam recursos materiais ou imateriais, como os próprios talentos, como as próprias habilidades, né, os dons, né? Então, Deus deseja que o cristão desenvolva um bom, um responsável manejo de tudo isso que ele colocou nas mãos, nas nossas mãos, né? A mordomia do tempo, eu coloquei aqui, ó, dos recursos financeiros, são os que absorvem a maior parte da nossa vida. Assim, acreditamos que quanto mais trabalhamos, mais produzimos, mais ganhamos. Porém, fato é que não importa o quanto ganhamos, e sim como administramos. Como você tem administrado os recursos que Deus tem colocado em suas mãos? Pensa nisso. E agora no ponto 2 eu coloquei aqui um fato também importante, que é essa questão, essa tensão entre necessidade e desejo, né? A vida hoje tem apresentado muitas necessidades para as famílias, como a educação, alimentação, saúde, medicamento, moradia, vestimenta, despesa corriqueira como água, luz, transporte, refeições básicas, né? E isso tudo pode custar caro para uma família de 4, 5 membros, né? 6 membros. Imagina, esse pessoal todo se locomovendo aí durante o dia, pegando 2, 3 ônibus. Como é que fica isso, né? Se o indivíduo tem lá quatro filhos que estudam em lugares diferentes ou no mesmo lugar, né? Como é que é o deslocamento desse pessoal, né? Lanche, despesa, isso não é tarefa fácil não, né? E no final do mês, isso aí, essa fatura pode ser realmente uma fatura muito, muito alta, né? E como se não bastasse a luta pela sobrevivência e o apelo ao consumo, não é cada vez maior e apresentando aí várias seduções. Eu coloquei aqui que realmente a gente pode fazer do supérfluo uma obsessão. O indivíduo pode dizer assim, eu não vivo sem o celular tal, né? Eu não vivo. É um absurdo o indivíduo dizer uma coisa dessa, não é? Mas hoje tem muitas. Não estou dizendo que o celular é supérfluo, tá, gente? Ele é útil, mas por vezes nós transformamos aquilo que é útil em algo completamente que é um negócio assim, fora de série, né? Ao observar essa sedução, eu apresentei aqui o que o autor Silvio Macri, no artigo dele
família cristã e a questão financeira, o que ele afirma lá? Assim surge a tensão entre aquilo que queremos, mas que nem sempre necessitamos, e aquilo que podemos adquirir de fato sem incorrer em endividamento. Então, a tensão que é agravada pelo baixo poder aquisitivo do povo em geral. E as empresas de crédito participam dessa cena. Por quê? Eles não se importam com a sua administração, eles querem que você adquira o bem, né? E aí é uma tragédia. Oferecendo empréstimos, cartões de crédito, praticamente a qualquer pessoa que tenha alguma renda, ou até sem nenhuma renda, né? Por mínima que ela seja. Então, quando os desejos, presta atenção, gente, quando os desejos dominam, uma tensão fica instalada, né? Então, as famílias cristãs, elas também sofrem com isso, com essas situações. E elas devem definir, à luz dos ensinos de Jesus Cristo, o que são desejos e o que são necessidades, crendo que Deus tem um compromisso com as necessidades. Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas quais? Que Jesus havia falado anteriormente. Quanto ao comer, quanto ao vestir, né? Todas elas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, quanto ao que se deve constituir prioridade e princípios para a família, o pastor Silvio Macri aqui destaca: prática do dízimo, fundamental, essencial, a prática espiritual também, que são aquelas expectativas por demais elevadas, né? E a própria comunhão. A família cristã, todos trabalham, lutam para o bem comum. Quando há comunhão, há compartilhamento, né? Não há lugar para o egoísmo, onde existe a verdadeira comunhão. A comunhão de bens, né? Que é um termo bem conhecido. E aqui eu já faço uma aplicação. Na atualidade, a busca do ser está voltada para satisfazer os seus desejos. Ah, não posso, não vivo sem um açaí. Né? R$ 15 um açaí. Todo dia você vai tomar um açaí. Ah, eu não vivo sem... enfim, o indivíduo pode dar um nome, né, a um desejo. Você consegue diferenciar desejos de necessidades? Pensa um pouquinho nisso. Vamos está ligado ao que Deus realiza dentro do coração. O coração é o centro da vida, dos desejos. E se ele não estiver alinhado com os valores do reino, tudo pode se perder. Coloquei aqui na lição, no final. No lar cristão, enfrenta-se muitas lutas, muitos desafios. Mas onde Cristo está, há compreensão, diálogo e muita cooperação em torno de um ideal só, que é a glória de Deus. Os conflitos sempre existirão. As dificuldades no nosso dia a dia são reais, não podem ser ignoradas. Então nós vamos encurtar a distância aqui entre a realidade do ideal que Cristo ensinou, tem que ser o alvo do cristão, e o foco de todos os integrantes do lar para esse
recomeço. Todo mundo tem que estar consciente de que precisa, o que é preciso recomeçar com foco nas necessidades, não nos desejos, né? Isaías 55, versículo 2, né, afirma: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Que coisa extraordinária, irmãos. Que profundidade, que alcance que a palavra de Deus tem no centro, que é o quê? O coração, né? O consumismo desenfreado tem que ser combatido, defendido e praticado o que Deus ensina como princípio dentro do lar. Então, enquanto não houver comunhão sincera, verdadeira, profunda, o lar vai ser dividido pelas influências e apelos sedutores desses desejos do coração. Então, gente, para concluir, o recomeço financeiro deve ter como base esses valores do reino muito bem alicerçados no coração. Os lares cristãos, então, que agem assim, poderão vencer e fazer o nome de Jesus exaltado num abençoado recomeço financeiro. Que Deus abençoe a você e a sua família.